De volta com o regimento interno, de volta para continuarmos com as incumbências do primeiro vice-presidente arroladas no artigo 29 do regimento interno, tá? O que nós temos a partir de agora? Vamos retomar a partir do inciso 6º. No vídeo passado, nós estudamos do inciso 1º ao inciso 5º, tá? E agora a gente vai percorrer do inciso 6º até o final, né, das atribuições, das incumbências do primeiro vice-presidente. E o que temos no inciso 6º? Uma questão óbvia, pelo fato do primeiro vice-presidente ser o superintendente judiciário da área judiciária. Ora, se ele é o superintendente judiciário, em última análise, ele também é o supervisor da distribuição, o superintendente da distribuição, o setor dentro do TJMG, segunda instância, tá? Responsável pela distribuição de processos no TJ. Então, por isso, a incumbência prevista no artigo 29, tá? Cabe ao primeiro vice-presidente, inciso 6º, distribuir e autorizar, tá, a redistribuição dos feitos administrativos ou judiciais. Basta lembrar, se ele é o superintendente judiciário, ele é o superintendente da distribuição, ele é o supervisor da distribuição, tá? Então, naturalmente, tem que ser uma atribuição, uma incumbência dele distribuir e autorizar a redistribuição dos feitos administrativos ou judiciais, tá? Marquem o inciso 6º, porque a gente vai perceber que, em virtude dessa competência que o primeiro vice tem, muitas vezes quando eu preciso ter a resolução de uma medida urgente ou homologar, por exemplo, a desistência do feito, igual a gente vai ver mais à frente, se o feito ainda não foi distribuído, a incumbência é dele. A partir do momento que já aconteceu a distribuição, eu já tive ali o sorteio de um órgão competente no TJ e com a definição do respectivo relator daquele feito, a atribuição vai ser do relator, a competência jurisdicional, melhor dizendo, tá? Vai ser do respectivo relator. Então basta lembrar o seguinte, ó, se o primeiro vice é o supervisor da distribuição, o superintendente da distribuição, tudo que acontece antes da distribuição é uma competência do primeiro vice. Se acontece depois da distribuição, vai ser uma competência do relator do respectivo feito, tá? Então atenção com o inciso 6º aí, ó, distribuir e autorizar a redistribuição dos feitos administrativos ou judiciais, tá? Inciso 7º, podemos ter uma questão comparativa do inciso 7º com o inciso 3º, tá? Vejam só o inciso 7º. Processar e julgar suspeição oposta a servidor do tribunal. Processar e julgar suspeição oposta contra quem? Contra servidor do tribunal, do TJMG segunda instância, do Tribunal de Justiça. O primeiro vice, ele não só processa, mas julga. E aí o examinador pode comparar com a competência que nós vimos no inciso 3º e no vídeo passado, na nossa aula passada. Compete, né? Cabe ao primeiro vice-presidente, inciso 3º, relatar suspeição oposta ao presidente quando não reconhecida, tá? Ele simplesmente vai relatar a suspeição oposta ao presidente. Não vai decidir. Quem vai decidir, no caso aqui, é o órgão especial, porque necessariamente eu estou falando de um julgamento presidido pelo presidente, né, no órgão especial do TJ, nos processos de competência originária do órgão especial do TJ. Quem vai decidir a suspeição é o órgão especial. Agora, quem vai relatar a suspeição oposta ao presidente, o relator, tá, dessa exceção de suspeição, vai ser o primeiro vice. Diferente do caso do inciso 7º, processar e julgar. Ele mesmo resolve. O primeiro vice processa e julga suspeição oposta a servidor da Secretaria do Tribunal, a servidor do TJMG, segunda instância, tá? Inciso 8º, conhecer de reclamação contra exigência ou percepção por servidor do Tribunal de custas e emolumentos indevidos e em feito submetido a seu julgamento por servidor que nele tiver funcionado, ordenando a restituição. Outra questão óbvia.
quem é o superintendente judiciário? O primeiro vice. Então, quem é o responsável pelo recolhimento de custas e emolumentos no âmbito da Secretaria do TJ, no âmbito do TJMG? Ora, o primeiro vice. Afinal de contas, quando eu falo do recolhimento de custas e emolumentos, eu estou falando do pagamento, de despesas, de taxas, de tributos, ao Poder Judiciário para a movimentação do processo. Está intimamente ligado à atividade fim, à atividade jurisdicional do Tribunal de Justiça. Então, naturalmente, tem que estar sob a superintendência do superintendente judiciário, que é o primeiro vice. Vamos supor que a contadoria, tesouraria, o setor responsável, no TJMG segunda instância, responsável pelo recolhimento de custas e emolumentos, fez um recolhimento em duplicidade. Ora, quem que vai conhecer de reclamações contra esse fato no âmbito do TJMG segunda instância, no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça? O primeiro vice. E se isso acontecesse numa comarca, Vamos supor que fosse um erro da contadoria tesouraria de uma determinada comarca, Quem, em primeira análise, iria apreciar essa reclamação, a duplicidade, por exemplo, no recolhimento de uma custas judicial, seria o juiz diretor do foro. E se porventura o juiz diretor do foro não resolvesse adequadamente a questão, o que a parte prejudicada poderia fazer? Ora, uma reclamação junto à Corregedoria Geral de Justiça, junto ao Corregedor Geral de Justiça. Então, o corregedor, enquanto cargo de direção, ele vai se preocupar com a primeira instância. Agora, se isso acontece no âmbito da Secretaria do TJ, no TJMG segunda instância, no recolhimento de custos e emolumentos no TJMG segunda instância, a incumbência é de quem, gente? A incumbência é do primeiro vice, afinal de contas, ele é o superintendente judiciário, Então, por isso, o inciso 8º. Inciso 9º. Tem muita gente se preocupando à toa com o inciso 9º, porque não compreende, não entende, o palavreado aqui, o juridiquês, vamos dizer assim, do inciso 9º, Não se preocupem com o inciso 9º, ele tende a não ser cobrado em um concurso público, Não faz sentido num processo de recrutamento e seleção eu cobrar questões cotidianas, menores, da tramitação, do procedimento de tramitação dos processos dentro do Tribunal de Justiça. Aqui, gente, o primeiro vice-presidente está mandando uma petição que chegou na distribuição para o local, para o órgão ou o local onde está o processo principal. Então vejam só, É uma atribuição, melhor dizendo, é uma incumbência, uma competência jurisdicional, do primeiro vice-presidente, inciso 9º. Despachar, respeitada a competência prevista no 31, inciso 4º, que é do terceiro vice-presidente, dos processos, dos recursos especificamente, que estão sob a responsabilidade do terceiro vice-presidente, e 354 desse regimento, que se refere a outros julgamentos, a outras situações peculiares, no âmbito do TJMG. O 354 quase nunca é arrolado em editais do TJ, não se preocupem com ele. Se preocupe o seguinte, o primeiro vice está mandando uma petição para algum lugar, ele está despachando uma petição para algum lugar, Então vejam só, despachar, respeitada a competência prevista nos artigos 31, inciso 4 e 354 desse regimento, petição referente a autos devolvidos ao juízo de origem e aos em andamento, nesse caso, quando publicada a súmula, tenha fluído o prazo para embargos declaratórios, Então o que eu tenho que perceber? Ele está enviando, despachando uma petição para que essa petição fique junto do processo principal. Então, se os autos já foram devolvidos ao juízo de origem, já foram devolvidos para a comarca X, para a comarca Y, ele vai despachar essa petição referente aos autos que estão na comarca X para onde? Para a comarca X. Despachar significa o quê, gente? Eu vou despachar uma mercadoria. Eu vou mandar essa petição para onde? Onde está o processo principal. Então, por isso que eu tenho a linha A, petição referente a autos devolvidos ao juízo de origem, despachou para lá. E aos autos em andamento no tribunal, nesse caso, quando publicada a súmula, aqui a súmula do julgamento, tenha fluído o prazo para embargos declaratórios. Se já fluiu o prazo para embargos declaratórios, significa que não existe mais recurso internamente a ser interposto com relação àquela decisão. Então, se chega uma petição referente àquele processo, em qual câmara está o respectivo processo, está o feito, em
qual órgão do TJ? Despacha para lá. Ou seja, em termos práticos, o primeiro vice está mandando uma petição para o órgão ou local, juízo, por exemplo, tá? Onde esteja o processo principal. Na minha opinião, tá? Não faz sentido examinador ficar cobrando esse tipo de incumbência, de competência, tá? Do dia a dia jurisdicional do primeiro vice-presidente, tá? A linha B, petição referente a autos originários pendente de recurso nos tribunais superiores, tá? Então, ó, petição referente a autos originários. Então, é um processo de competência originária do TJMG. Pendente de recursos nos tribunais superiores. Então, se está pendente de recursos nos tribunais superiores, entende-se que o respectivo feito está lá no Tribunal Superior. Está lá no STJ, está lá no STF, pode ter sido objeto de um recurso extraordinário, pode ter sido objeto, tá, de um recurso ordinário. Então, naturalmente, se a petição se refere ao auto principal, cujo julgamento depende de uma decisão do STJ, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele vai despachar essa petição para onde? Ele vai despachar essa petição para onde esteja o processo principal, tá? Outra questão aí simples, né, do dia a dia jurisdicional do primeiro vice-presidente. C. Petição referente a autos originários findos. Processo de competência originária que já acabou. Findo, que já tramitou e que já terminou a sua tramitação no Tribunal de Justiça, quando o relator estiver afastado de suas funções por mais de 30 dias ou não mais integrar o tribunal. Chegou uma petição, gente, referendo a um auto originário do tribunal que já terminou sua tramitação e que, em tese, já está no arquivo do TJ. Então, peraí, se eu preciso mandar para o auto principal, né, para que essa petição fique junto com os autos, né, principais daquele feito, daquele processo, e o relator, tá, que era quem deveria, em tese, fazer inicialmente essa função, não o faz, observando aí o prazo de 30 dias, né, ó, quando o relator estiver afastado de suas funções por mais de 30 dias ou não mais integrar o tribunal. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, ó, se é um auto de competência originária findo, que já terminou, tá, que já tá, né, foi direcionado para o arquivo do TJ, eu tive um relator. Então isso seria uma atribuição do relator daquele respectivo processo, do relator daquele respectivo feito. Mas se o relator se mostra omisso por mais de 30 dias, seja por conta de um afastamento, por exemplo, ou se ele não mais integra o tribunal, passa a ser uma atribuição lógica de quem? Do superintendente judiciário, do supervisor da distribuição. Quem que é o superintendente judiciário? Quem que é o supervisor da distribuição? Primeiro vice-presidente. Ó, sinceramente, se o examinador cobrar o inciso 9, tá, ele é de uma pobreza regimental em termos de processos de seleção que não justifica. Tá? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que tenha um concurso aí do TJ, que o examinador, até mesmo para criticar, né, para se opor ao que eu estou falando, né, publicamente na internet com vocês, ele vai lá e coloque na prova, tá? Mas, sinceramente, não faz sentido, tá? Tem outras questões muito mais importantes a serem cobradas no regimento interno do que o dia a dia de despacho do primeiro vice-presidente, tá? Então, eu tenho que observar, né, o que importa realmente no regimento com relação ao processo de recrutamento e seleção para os futuros servidores do TJ, e não o dia a dia de despacho do primeiro vice-presidente. Bem, inciso 10. Conhecer do pedido de liminar em mandado de segurança, habeas corpus e outras medidas urgentes, quando a espera da distribuição puder frustrar a eficácia da medida. Por exemplo, essa competência jurisdicional aqui é muito mais importante. Marquem o inciso 10. Tá? Eu estou falando de uma questão óbvia. Depois da distribuição, não vai ter a definição de um relator para o respectivo feito, de um relator para todas as medidas urgentes que estão citadas aqui, então a atribuição vai ser do respectivo relator. E se não der tempo de distribuir? Não dá para esperar. A eficácia da medida urgente pode ser comprometida, né, em virtude da demora da distribuição, a demora em se fazer o sorteio, tá, e definir-se um relator. Ora, quando isso acontecer, quem é o superintendente judiciário? Quem é o supervisor da distribuição e tem condição de decidir de plano ali, ó, de forma provisória, tá, para evitar o perecimento do respectivo direito? O primeiro vice. Então, por isso, a competência jurisdicional muito importante, tá, prevista no inciso 10.
É uma competência jurisdicional do primeiro vice-presidente conhecer do pedido de liminar em mandado de segurança, habeas corpus e outras medidas urgentes, quando a espera da distribuição puder frustrar a eficácia da medida, tá? Não se esqueçam disso. Inciso 11. Informar recurso de indulto ou de comutação de pena quando o processo for de competência originária do tribunal. Nós estamos falando de processo penal aqui, e eu estou falando de processo penal com relação aos processos penais de competência originária do TJMG. Exemplo, quem que julga o vice-governador do estado no crime comum? O órgão especial do TJ, o TJMG. Então é um processo de competência originária, é um processo crime originário, tá? Do órgão especial do TJ, tá? O vice-governador foi condenado, tá lá cumprindo a pena, nós temos a execução da respectiva pena, tá? Quem que vai atuar como se fosse, tá, um magistrado que vai ali, né, fiscalizar a execução dessa pena, acompanhar a execução dessa pena? O primeiro vice. Então, o primeiro vice-presidente do TJ, no âmbito dos processos criminais do TJ, de competência originária do TJ, ele age como se fosse um juiz da vara de execuções penais, no âmbito dos processos criminais de primeira instância, tá? No âmbito, né, das questões comuns referentes aí a execução da pena na primeira instância. Então, se eu tenho, gente, questões referentes a indulto ou comutação de pena ao longo da execução da pena, quem que vai informar isso, tá? Quem que tem essa atribuição de comunicar, de informar ao órgão que proferiu o julgamento? No caso, né, o órgão especial, por exemplo, o primeiro vice-presidente. Então é por isso que eu tenho isso aqui, informar recurso de indulto ou de comutação de pena quando o processo for de competência originária do tribunal, tá? Inciso 12. Determinar por simples despacho a remessa ao tribunal competente de feito submetido à distribuição quando verificada a incompetência do Tribunal de Justiça. Marquem o inciso 12. Provável questão de concurso também. Chegou um recurso para o TJMG, mas que não era para o TJMG. Era de competência do TRT, era de competência de uma outra justiça, de um outro tribunal, tá? E essa regra aqui, inclusive, existe nos outros tribunais. Então é o seguinte, se chega, por exemplo, um recurso, né, destinado ao TRT no protocolo, na distribuição do TJ, o que o supervisor, superintendente da distribuição e superintendente judiciário tem que fazer? Ora, ele tem que determinar por simples despacho, né, a remessa ao tribunal competente. No meu exemplo, o TRT, tá? De feito submetido à distribuição quando verificada a incompetência do TJ. Não tinha que estar lá na distribuição do TJ. Então manda para o TRT. Da mesma forma, quando isso acontece lá no TRT, o TRT manda para o TJ, tá? Então existe essa regra praticamente em todos os regimentos internos. Quando a distribuição de um tribunal se deparar, tá, com um processo que não é da competência daquele tribunal, aquele tribunal tem que despachar para o tribunal competente, tá? E aí isso sempre é uma atribuição do cargo de direção responsável por exercer essa superintendência judiciária. E no caso do TJ é o primeiro vice-presidente. Marquem aí o inciso 12. Não se esqueçam do inciso 12, tá? É uma questão importante. Importante também o inciso 13, também pode marcar. Homologar desistência do feito, manifestada antes de sua distribuição. Grifem, antes de sua distribuição. Por quê? Uma vez que distribuiu, uma vez que sorteou-se o respectivo relator, vai ser competência de quem? Vai ser competência do relator, tá? Então, quando tiver antes da distribuição, está sob a responsabilidade, a supervisão de quem? Do superintendente judiciário, do supervisor da distribuição, tá? Do superintendente da distribuição, primeiro vice-presidente. Então, por isso, a competência do inciso 13, homologar desistência de feito manifestada antes de sua distribuição. Marquem o 13, tem chance de ser cobrado, tá? Inciso 14, tem gente também fazendo confusão e não entendendo o inciso 14. Basta lembrar das aulas sobre competência no âmbito da Constituição da República, competência do Poder Judiciário no âmbito da Constituição da República. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Inciso 14. É uma competência jurisdicional do primeiro vice-presidente relatar, proferindo voto, dúvida de competência entre tribunais estaduais e conflito de competência ou atribuições entre desembargadores e entre autoridades judiciais
judiciárias e administrativas, salvo as que surgirem entre autoridades estaduais e da União, do Distrito Federal ou de outro estado. Tá? O importante aqui é essa ressalva. Se o examinador for perspicaz, tá? Ele consegue cobrar aqui regimento interno e competência do Poder Judiciário na Constituição da República. Mas antes disso, a gente tem que lembrar o seguinte: o primeiro vice vai ser o relator de conflito de competência, tá? Então veja só, relatar, proferindo voto, dúvida de competência entre tribunais estaduais. Então, por exemplo, uma dúvida de competência, né, entre os tribunais, entre o TJ e o TJMMG, tá? E aí eu tenho a apreciação por parte, né, do órgão especial, tá? E conflito de competência ou atribuições entre desembargadores e autoridades judiciárias, tá? Então, quando eu falo de conflito de competência, quem relata isso no âmbito da competência do órgão especial para resolver, para dirimir conflitos de competência é o primeiro vice-presidente. Ele vai ser simplesmente o relator de tais conflitos, tá? Quem vai decidir é o órgão, né? O órgão especial no caso. A gente vai ver essa competência jurisdicional do órgão especial mais à frente. Só que o mais importante aqui, ó, como eu disse, né, tem como o examinador fazer uma pergunta juntando regimento interno com Constituição da República, regimento interno com competências do Poder Judiciário na Constituição da República. Não tem essa ressalva aqui, ó, salvas que surgirem entre autoridades estaduais e da União, do Distrito Federal ou de outro. E aí eu tô falando o seguinte, ó, eu estou falando a respeito de conflito de atribuições, ó, e conflitos de competência ou conflito de atribuições entre desembargadores e autoridades judiciárias e administrativas. Se é um conflito de atribuição, quem já estudou o Poder Judiciário na Constituição da República sabe disso. Eu tenho de um lado uma autoridade judiciária e do outro lado uma autoridade administrativa. Então, o que caracteriza o conflito de atribuições? Uma autoridade judiciária de um lado, uma autoridade administrativa do outro, ou então duas autoridades administrativas. Se está no âmbito do Estado de Minas Gerais, ou seja, não extrapola a divisa de Minas Gerais, eu tenho uma competência do TJMG. A gente vai ver daqui a pouquinho, do órgão especial do TJMG. Agora, se extrapola, se há um conflito de atribuição entre uma autoridade judiciária de Minas, por exemplo, e uma autoridade administrativa da União, tá? Então eu tenho um conflito de atribuição que é entre uma autoridade judiciária estadual de Minas Gerais com uma autoridade administrativa da União. Eu tenho uma competência do STJ, competência originária do STJ, descrita no artigo 105, inciso 1º, a linha G da Constituição. Então, por isso a ressalva. Esse salvo aqui, ó, é porque está na competência do STJ. Quando tiver na competência do STJ, quando extrapolar a divisa de Minas Gerais, vamos colocar assim, tá? Não vai ser incumbência, competência jurisdicional, melhor dizendo, do primeiro vice, relatar o conflito de atribuição, porque está lá no STJ. É competência de um relator lá no STJ e não do primeiro vice, tá? Então o importante aqui é a gente perceber o seguinte: falei de conflito de competência e falei de conflito de atribuição, mas no âmbito da competência do TJ, tá? Eu tenho como relator o primeiro vice-presidente. Agora, extrapolou a competência do TJ, passou a ser uma competência do STJ no conflito de atribuição, o artigo 105, inciso 1º, a linha G da Constituição da República, aí não vai ser competência do primeiro vice, tá? Como eu disse, se o examinador quiser, ele foca no conflito de atribuição aqui e cobra não só regimento interno, mas também competência do Poder Judiciário no âmbito da Constituição da República, o artigo 105, inciso 1º, a linha G. Não deixem de assistir a aula sobre poder, né, as aulas sobre Poder Judiciário na Constituição da República e especificamente aqui a aula referente ao artigo 105, inciso 1º, a linha G da Constituição, ok? Bem, com isso a gente finaliza as incumbências do primeiro vice-presidente. Vimos, né, que ele tem muito mais competência jurisdicional do que atribuições administrativas, tá? Então, percebam que ele é o cargo de direção mais jurisdicional que existe, tá? E destaque, como eu disse anteriormente no vídeo anterior, tá, para o inciso 4º. É, sem dúvida alguma, a competência jurisdicional mais importante e que, inclusive, ele vai dividir com o terceiro vice-presidente, tá? No nosso próximo vídeo,
as atribuições do segundo vice-presidente, que é essencialmente administrativo, tá? Então, o nosso próximo encontro falando do segundo vice-presidente. Obrigado e até mais.